Olá, pessoal. Eu me chamo Thaisa, eu sou aluna do programa de pós-graduação do mestrado em Manejo e Conservação de Ecossistemas Naturais e Agrários, da UFV. Estou gravando, né, a apresentação do artigo científico. O tema do meu artigo científico, né, eu tratei sobre a qualidade do ar no município de Pará de Minas, visto que é um gancho, né, da minha dissertação de mestrado. Aí eu resolvi estar trazendo aí para vocês, né, um pouco, né, sobre essa questão aí do monitoramento, da questão da qualidade do ar no município de Pará de Minas. Então, no início, é importante saber, né, sobre a importância do monitoramento atmosférico. O ar, né, ele é um elemento essencial para a sobrevivência terrestre, né. Nós sofremos muito aí, né, quando em 2019, no finalzinho de 2019 para 2020, sobre a questão da pandemia, e nós vimos o quanto que o ar, né, é essencial para a nossa sobrevivência. E o monitoramento do mesmo, ele deve ser eficaz, né, por, por conta que combater aí doenças, né, respiratórias, e também no controle aí de incêndios florestais. Em 2024, o país ele atingiu a marca de 570 estações ativas, né, reforçando o compromisso com o PRONAR. O PRONAR ele é o Programa Nacional de Controle da Qualidade do Ar. É um programa, né, que existe aqui no nosso país. Ele, se eu não estou enganada, ele foi fundado já tem alguns anos e ele veio aí para estar ajudando nessa questão do monitoramento, né, da questão do monitoramento do ar. E, para vocês terem noção, a questão de monitoramento no Brasil, a questão do monitoramento do ar no Brasil, desde 2022, ele teve uma alta expressiva de 44%. Isso visto que em algumas regiões do nosso país não tem redes fixas de monitoramento do controle do ar. No caso de Pará de Minas, não tem essa rede de monitoramento fixa. O estudo ele foi feito através de redes de monitoramento móveis. Apenas os municípios, né, de Contagem, Betim, Belo Horizonte, que está ali no entorno, né, da questão, eles estão ali no entorno de cidades mais populosas e também por ser mais o centro, do centro industrial mesmo da nossa região. E o cenário urbano e econômico, né? A cidade de Pará de Minas, ela possui uma matriz econômica robusta e heterogênea, né? Combinando polos industriais, né? Desde empresas de fabricação de têxtil, e também ela possui uma forte atividade agropecuária, né? Assim, somos conhecedores que Pará de Minas possui várias granjas, né? De aves e suínos, e isso impacta, né, diretamente, queira que não, na questão da qualidade do ar. Para de Minas, né, segundo o censo do IBGE, em 2022, está aí chegando a quase os seus 100 mil habitantes, né, é considerada de urbanização consolidada, com relevo acidentado e solos impermeabilizados. E temos um desafio, né, igual eu comentei no slide passado. O desafio se trata da ausência de uma rede fixa de monitoramento, né, para controle desse ar. É, o estudo, né, tem esse objetivo de estar identificando, de estar identificando quais no decorrer do ano aí, né, quais os picos mais elevados, quais a época do ano, né, para que possamos ter aí um controle maior, né, e até mesmo
termos maiores precaução com relação a esse caso. E o objetivo e o foco desse estudo, né, é analisar o impacto combinado das emissões provenientes dos polos agroindustriais, igual já foi dito, e das queimadas, né, nas concentrações de poluentes atmosféricos no município de Pará de Minas, identificando os períodos de maior criticidade para a saúde pública local. Nesse estudo foi identificado o PTS, que são partículas totais de suspensão, foi medido, né, na verdade, o PM10 e o PM2,5, da unidade de micrômetros por metro cúbico. PM10 são as partículas inaláveis ou material particulado, e o material particulado fino, que é esse de micrômetro de 2,5, que é ele que nós devemos ter maior cuidado e atenção sobre ele. A minha área de estudo é essa aí, que é uma foto de satélite. Nesses pontinhos amarelos são as minhas redes de monitoramento móveis, né? Foram instaladas em 6 pontos diferentes. Mais em cima, não sei se vocês conseguem visualizar bem aí, o ponto mais acima da tela é o meu ponto 6, ele é o ponto mais distante com relação aos demais, né? Onde fica a ET, né? A estação de tratamento de esgoto da região, do município. Mais à frente eu vou comentar sobre cada um deles, né? E qual que foi a minha metodologia e a estratégia de amostragem, né? Foram feitos, né, na verdade, o estudo em 6 pontos estratégicos. Nós usamos 6 escolas estaduais para estar distribuindo essas redes de monitoramentos móveis. Usamos também a Secretaria de Obras, o CEMEI e a ET. O nosso equipamento, né, para posteriormente resultados, foi o amostrador de grande volume, que o AGV, ou o IVOL, muitos conhecem. E sobre também aí as normas técnicas, foram essas da BNT, BR 9547 e a 13412. E o laboratório para trabalho dessas amostras foi o laboratório da Ambitec, que esse estudo ele foi patrocinado. Na verdade, não patrocinado, ele foi essa empresa Ecoar foi contratada, né, pelo órgão público do município de Pará de Minas para estar fazendo esse estudo. Eles, né, fizeram o estudo, levantaram, né, alguns pontos e tudo, só que ainda precisa de mais aprofundamento, precisa de mais detalhar mais, né, o que foi feito, e até mesmo por esse motivo que eu resolvi estar fazendo, né, a questão do artigo sobre, né, sobre tal assunto. E como é que foi feito, na verdade, né, essa coleta dessas amostras? Durante o ano de 2022, 23 e 24, foram coletadas 26, né, 26 pontos, na verdade, 26, durante esse tempo foram 26 pontos, porque foi feito mensalmente. Aí de setembro de 2022 a outubro de 2024. Observem que o ano de 2022, o estudo ele iniciou em setembro, inicia-se em setembro, finaliza-se em dezembro. O único ano cheio completo que foi analisado a questão do monitoramento da qualidade do ar em Pará de Minas foi o de 2023, que nos resultados vocês vão notar algum tipo de diferença. E aí, em 2024, foi coletado de janeiro a outubro. E nós usamos aí o kit de calibração, o CPV, né, para garantir a acurácia dos dados de vazão volumétrica. Né? Tá medindo ali, no caso, mensalmente, só
que somente para vocês entenderem melhor o que acontece. Foi ali analisado durante 5 dias, só que o que foi considerado para os resultados foi o seguinte: a gente descartou as médias menores e consideramos a média maior para esse caso. E as estações móveis de monitoramento, como é que elas foram distribuídas, para vocês entenderem. O ponto 1, que está na imagem do vídeo aí à nossa esquerda, ela foi distribuída lá na Escola Estadual Nossa Senhora Auxiliadora. O ponto 2 foi lá distribuída na Escola Estadual Demar de Oliveira. O ponto 3, à nossa direita do vídeo, está na Escola Estadual Professor Wilson de Mello Guimarães. O ponto 4, na Secretaria de Obras e Infraestrutura. O ponto 5 foi no CEMEI. E o ponto 6, na Estação de Tratamento de Esgoto. Na verdade, teve fazer só uma correção. Eu inverti as fotos, tá? Na verdade, a foto do ponto 6 é, na verdade, o ponto 5. E a foto do ponto 5 é do ponto 6, tá? Só para... foi uma confusão que houve aqui. E por que analisar esses parâmetros, né? Qual que é a importância disso? O PTS, que são as partículas totais em suspensão, ele engloba todas as partículas em suspensão, como o próprio nome já diz. É fundamental para entender a deposição seca. Ele causa um impacto visual e incomoda a população, né? A gente, por sujeiras em superfícies e coisas do tipo. Já o material particulado em 10 micrômetros por metro cúbico, eles são capazes de ultrapassar a barreira da laringe e atingir até os pulmões. Isso causa um aumento da mortalidade cardiovascular e de doenças respiratórias. E o material particulado fino, que é esse micrômetro 2,5, esse aí é o mais grave de todos, porque eles atingem os alvéolos pulmonares e entram na corrente sanguínea, causando inflamações sistêmicas, estresse oxidativo e doenças neurodegenerativas. O que isso quer dizer? Estudos, né, já comprovaram que esse material particulado fino, ele também está sendo responsável pela questão de doenças mentais, né, pela essa questão mais psíquica mesmo. Eu não sei, eu não consigo aprofundar muito nesse assunto, mas a título de ilustração para vocês, que eu consegui ver no artigo, né, consegui dar uma olhada no artigo e vi dados, né, que isso tem a ver com a questão da formação mesmo, dessa formação. E como é que está essa questão? Como é que é distribuída nessa questão do índice de qualidade do ar? Esse índice de qualidade do ar, ele foi criado pelo EPA. O EPA, ele é a Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos, né? E o Brasil, ele adotou pela Resolução CONAMA 491 de 2018, o IQA, que ele classifica a qualidade do ar de boa a péssima, entre uma escala de 0 a 400, conforme a concentração de poluentes atmosféricos monitorados. E o IQA, ele simplifica a comunicação dos dados de monitoramento, convertendo concentrações complexas em uma escala dimensional de fácil compreensão. E aqui no nosso estado, Minas Gerais, o responsável por essa questão do monitoramento é a FEAM. Ela adota 6 categorias, né? E ela vai aí de uma escala de boa
a péssima. De boa vai de 0 a 40 e péssima, os seus níveis chegam a ser maior que 200. Aqui nessa tabela, para vocês poderem visualizar melhor e entender o que eu estou falando, essa questão que a FEAM trata, né, aí, dos parâmetros entre boa e até péssima. Observem que do material particulado de 10 micrômetros por metro cúbico, de boa está entre 0 a 50. E de péssima está maior que 250 até 600. E o material particulado fino, de boa está aí em uma escala de 0 a 25, e de péssima maior que 125, chegando até 300. Para o nosso limite, né, a nossa resolução federal, que é o nosso CONAMA, a CONAMA 419/18, ele nos diz que para material particulado de 10 micrômetros, nós temos uma máxima aí de até 120 micrômetros por metro cúbico. Já para o material particulado fino, PM2,5, nós temos uma máxima aí de 60 micrômetros por metro cúbico. E de partículas totais em suspensão, nós temos aí uma máxima de 240 micrômetros por metro cúbico. Observem que existem diferenças, né, da FEAM, que ele tem uma escala ali de boa até péssima e tem os seus valores. E para a nossa resolução federal, que é o CONAMA, nós temos, né, os limites máximos para cada um desses parâmetros analisados. A seguir, eu vou mostrar para vocês a questão dos resultados, né, e como ficou a questão para cada um, para o PTS, para material particulado 2,5 e para material particulado PM10. E nos gráficos eu já inseri, né, para, por exemplo, para partículas totais em suspensão. Eu já consegui colocar eles para 2022, 23 e 24. Que às vezes vocês vão ficar um pouco até assim confusos, mas vocês vão conseguir compreender. Aqui, ó, a variação mensal do PTS de 2022 a 2024. Vejamos que em 2022 ele alcançou menores picos, né? Menores picos, isso, em 2022 ele alcançou menores picos, PTS. Creio eu que a pandemia, né, a questão da Covid-19 teve alguma influência nesses dados. Já para 2023, só falando para vocês, o PTS 2022 ele tá de azul. Vejamos que começa aqui, ó, em setembro, finaliza em dezembro. Ele chegou sim na marca de 190, chegou até 190, chegando quase essas 200. E lembrando que para o PTS o limite máximo pela nossa resolução federal é até de 240 micrômetros por metro cúbico, ou seja, ele está dentro do parâmetro, ele está dentro do esperado. Já em 2023, ele chegou ali, ficou numa média de 160, oscilou até 200, oscilou novamente, chegando na sua marca ali também de 200 micrômetros por metro cúbico, ou seja, também está dentro da margem. E em 2024, novamente, também atingiu aí a marca dos seus 200, a concentração de 200 micrômetros por metro cúbico, chegou sim
está ali dentro, né, dos parâmetros esperados pela nossa resolução federal. Isso pela nossa resolução federal. A variação mensal do PM10 de material particulado de 10 micrômetros por metro cúbico, de 2022 a 2024, o que acontece? Para essa concentração, ela deve atingir até 120, né, a concentração máxima pela nossa resolução CONAMP. Vejamos que, de azul aí, né, o ano 2022, teve um declínio, né, significativo, né, e ficou entre aí a concentração de 90 até 60, né, micrômetros por metro cúbico. O nosso PM, nosso ano de 2023 foi um ano também que oscilou bastante, chegando aí às marcas dos 90 até os 110 micrômetros, né, por metro cúbico de concentração. E o ano de 2024, aí a marquinha verde, né, ficou aí também em torno dos seus 70 até os seus, até os seus 90 também de concentração. Também, né, esse material particulado de 10 microgramas por metro cúbico, 10 micrômetros por metro cúbico, também está dentro da margem, né? Está dentro da margem conforme a nossa resolução federal. E, por fim, o nosso gráfico 3, que é a variação mensal de material particulado fino de 2,5. Esse aqui foi o que mais teve a questão de que fugiu, né, da questão das concentrações. Ele, deixa eu pegar, o que aconteceu? A nossa média, né, a nossa concentração pela nossa resolução é até de 60. Vejamos que todos eles, né, do ano 2022, 2023 e 2024, eles ultrapassaram essa média, né, no caso, essa máxima, né, eles ultrapassaram essa margem, né, de 60 micrômetros, que é a concentração máxima. Ou seja, tanto por ano de 2022, o ano de 2022, ele teve ali, ele chegou a 60 e pouquinhos, mas teve uma queda de novembro para dezembro. O ano de 2023 também chegou a passar da margem, né, de 60, da concentração de 60 micrômetros. E o ano de 2024 também, ele ali começou na margem dos 60, teve um declínio, novamente foi lá para as margens dos 60, saindo até dessa margem, enfim. E como eu já tinha iniciado, né, na apresentação, tinha comentado que esse material particulado fino de concentração em micrômetros por metro cúbico de 2,5, ele é o que mais é o mais preocupante, né? Por conta da sua concentração, né? O próprio nome já está nos dizendo aí, por conta da sua concentração. Ser um material mais fino, mais fácil da gente inalar, mais fácil de penetrar a órgãos do nosso corpo, causando aí, né, uma série de problemas, de riscos para a nossa saúde, né? Para a saúde da população em si. E o que eu trago de discussão, né? Sobre essas concentrações do PTS, do PM10 e PM2,5, registramos nos 6 pontos monitorados em Pará de Minas, de setembro de 2022 a outubro de 2024, que eles se mantiveram dentro dos limites legais estabelecidos. Porém, né, o PM2,5 ele fugiu, né, tanto no ano de 2022, 23 e 24, ele fugiu aí das normas, né? Na verdade, ele fugiu aí da questão
do que o CONAMA nos diz, né? E, embora picos sazonais tenham sido observados, especialmente nos meses de verão, né, novembro, dezembro e janeiro. E essa influência, né, consequentemente, nós temos aí, devido ao polo agroindustrial, né, da região, e isso aí foi claramente identificado nas variações das concentrações, né? A localização das estações de monitoramento, né, nas escolas, secretaria, o centro infantil e a ET revelou diferenças significativas entre os pontos, evidenciando aí a importância da distribuição espacial da rede de monitoramento para a gestão ambiental do local. E a conclusão é o seguinte: foi confirmada, né, a influência sazonal e industrial na qualidade do ar de Pará de Minas. É a necessidade de monitoramento contínuo, né, e a expansão da rede de estações, né, de monitoramento para a região. O uso dos dados para embasar políticas ambientais locais e regionais, e recomenda-se a implantação de rede fixa de monitoramento no município, já que o município está ali em constante expansão e desenvolvimento, devido também aí ao seu expansivo setor, né, agroindustrial, né, e, e também pelo relato de algumas pessoas, né, que já comentaram que Pará de Minas tem alguns pontos que poluição assim, é notado a olho nu. E então, essa daí fica aí as minhas conclusões, né, para esse estudo. E sigo aqui com algumas referências, né, as referências que foram usadas no trabalho. E essa aqui foi a minha apresentação, né? Eu desejo a todos paz, amor e muita luz. Isso aí é meu contato. Espero que vocês tenham compreendido, né, aí um pouco do que eu pude estar trazendo aí, do meu artigo. Desculpa também qualquer coisa, alguma palavra não mal interpretada, e também alguma dúvida, sugestões, e estou à disposição. Obrigada.